Isso aí, galerinha. Uma boa pergunta para a gente começar a nossa discussão. Uma boa pergunta. Ortogonalidade. Tu vê, quando a gente, no dia a dia, às vezes a gente confunde nessas palavras perpendicularidade, transversalidade e ortogonalidade. Quando as coisas são perpendiculares, quando elas são transversais, quando elas são ortogonais. Retas transversais são retas que se cruzam. Podem se cruzar perpendicularmente, não tem problema. Ou seja, é um sinônimo para retas concorrentes. Retas perpendiculares têm que fazer 90 graus, mas têm que se cruzar. Então, são concorrentes que fazem 90 graus. Agora, ortogonalidade já é algo distinto realmente. Ortogonalidade é uma ideia um pouco diferente. Está relacionada com perpendicularidade. Então já estou supondo que vocês sabem que retas perpendiculares são retas concorrentes, portanto se cruzam, tem um ponto em comum, e tem 90 graus uma com a outra, não importa onde tu mede 90 graus. Mas é aquilo que o pessoal falou, eu estou falando de ângulos planos, eu poderia pegar essa reta e medir um ângulo aqui assim por fora, o ângulo entre aqui e aqui, certo? Já não dá 90 graus. A geometria fica toda diferente quando a gente começa a considerar a possibilidade de os ângulos não estarem no plano. As coisas ficam complexas. Não é comigo que tu vai conversar sobre geometria não euclidiana. Não tenho capacidade de ensinar nada para vocês nessa brincadeira. Geometria euclidiana um pouquinho. Então vamos lá. Transversais. São concorrentes, essas duas são concorrentes. Essa aqui é transversal a essas, concorrente. Essa aqui é transversal a essas são paralelas. Essas são perpendiculares. Antes de discutir ortogonalidade, mais uma outra ferramenta que eu preciso, além de perpendicularismo, outra coisa que eu preciso que tu saiba é o que são retas reversas. Retas reversas. Porque para a gente poder chamar retas de ortogonais, em primeiro caso, elas têm que ser reversas. E retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Basta que, para que as retas sejam reversas, para não escrever a mesma coisa que eu fiz na hora da aula, reversas são retas que estão em planos diferentes. São retas que estão em planos distintos. Eu vou escrever de uma forma diferente, para aumentar a chance de tu compreender isso. Retas reversas são retas que não têm ponto em comum e não são paralelas. Uma outra forma de falar a mesma coisa. Só que, gente, se tu ficar no mundo das ideias e não usar o teu ambiente para provar isso, tu nunca vai entender. Eu descobri que eu não entendia geometria euclidiana no começo porque eu ficava só olhando para o caderno plano. O caderno, a folha de papel, é o pior lugar do mundo para entender geometria euclidiana. Que fala do espaço, que fala do mundo. Então, para tu entender retas reversas, tem que olhar para a tua sala e entender que aquela união entre o teto e a parede é uma reta. Representa uma reta. Representa porque retas não existem. Então, retas reversas, para traduzir de uma forma diferente, são retas que não possuem pontos comuns e não são paralelas. Por que mesmo retas paralelas jamais poderão ser reversas? Ué, mas essa reta aqui está nessa parede, essa reta aqui, essa ideia de reta, aquela representação de reta está na outra parede, essas retas não estão em planos diferentes? Isso, esse era meu contra-argumento, né? Não, professor, mas é possível imaginar um plano que abrace as duas retas. Então, mesmo que o cara desenhe para tentar te confundir a reta em planos diferentes, se tu conseguir mentalmente traçar um plano que abrace as duas,
aí então elas são paralelas, já que mantém, né, já são coplanares. Eu estava querendo te fazer acreditar que retas paralelas são sempre coplanares. Concorda? Aquela reta ali é paralela àquela reta ali, concorda comigo? Dá para traçar um plano que contém as duas? Dá, né? Tudo bem? Show de bola. Retas que não possuem pontos em comum. Se elas possuem ponto em comum, elas são concorrentes. E em toda reta concorrente, eu posso encaixar um plano nas duas. Não importa a posição das retas, eu sempre consigo ir lá encaixar um plano que contém as duas. Vocês aceitam isso? Né? Não importa, eu posso pegar duas retas. Com licença, meu amor, desculpa, eu sou metido mesmo. Olha, eu posso pegar duas retas. Se eu cruzar elas, não importa como eu vá fazer isso. Eu sempre vou conseguir pegar um plano e encaixar, né? Esse plano, não importa a posição em que elas estejam se cruzando, tu vai lá e tu consegue encaixar um plano nelas. Por isso que retas que têm ponto em comum, concorrentes, retas que têm ponto em comum, concorrentes, ou retas paralelas, são sempre coplanares. E se são coplanares, não são reversas. Agora basta eu fazer isso aqui. Quais são os infinitos planos que passam por essa caneta? Isso aqui eu estou mantendo na horizontal, tá? Grava isso. Olha os infinitos planos que passam por essa. Concorda comigo? A outra estava aqui, né? Olha os infinitos planos que passam por essa. Algum desses planos coincide? Então é impossível passar um plano que abrace as duas. Essa denominação é reversa. Não importa a posição que eu boto as retas reversas. Eu sempre vou conseguir traçar uma linha que una as duas. E essa linha seja perpendicular tanto a essa, quanto a essa. Mesmo que eu gire elas, ó. Tu concorda que a linha imaginária que une esses pontos onde eu seguro as retas sempre serão perpendiculares, as duas retas? Mesmo que eu gire elas? Ou seja, dizer que retas... Tá, primeiro, retas reversas foi, né? Tudo bem? Planos diferentes. Tentei te mostrar que se as retas estão de um jeito, que nenhum plano que contenha essa e nenhum plano que contenha a outra coincidam, então elas são reversas. Só escrevi de uma forma diferente. Em vez de escrever que não são coplanares ou que estão em planos diferentes, eu resolvi escrever dessa maneira. E te provei que escrever dessa maneira significa o mesmo. Então, aquela ali com aquela ali de baixo, elas são paralelas? Tipo, qual? Aquela ali? Essa com aquela que está aqui embaixo. Sim. Não precisa estar na mesma altura. Não precisa estar na mesma altura. Porque a ideia de altura e de posição é da gravidade humana, né? Eu poderia atacar o problema fingindo que isso é linha horizontal, né? Certo? Parabéns. Aquela lá e essa aqui são reversas, né? Pra galera de casa, né? Ó, tu apontou aquela quina da sala e apontou aquele canto do teto. Essas retas são reversas, né? Nenhum dos planos que contém essa reta, certo? Coincide com os infinitos planos que contém essa. Tudo bem para vocês? Eu fiz com a mãozinha, né? Certo? E esse aqui. Nenhum deles coincide. Esses estão todos girando nesse eixo. Enquanto esses estão todos girando nesse eixo, né? Não coincide nenhum deles. Elas são reversas. Mas, mesmo que eu inclinasse um pouco uma delas, continua sendo reversa, né? Mesmo que eu inclinasse um pouco essa, continua sendo reversa. Poderia ser assim, inclinação também, né? Certo? Beleza. Retas reversas nós estamos bem. Agora vamos lá. O que me pediram, tu vê, né, cara? Parece bobagem se tu lê, tá numa linha no caderno. Mas o cara botar no coração essa ideia, entender do fundo do coração e ainda explicar para outro, é diferente. Então eu gostei muito da pergunta. O que é ortogonal, professor? Estamos discutindo então essa propriedade de duas retas. Quando ocorre a ortogonalidade entre duas retas? Primeiro passo, de acordo com o nosso material, para que as retas sejam ortogonais, primeiro elas têm que ser reversas. Só que, quando eu estou com retas reversas, pode dar a sensação de que elas são sempre perpendiculares. Olhe por quê. Vou pegar um segundo objeto aqui e vou fazer o seguinte, ó. Reversas, né? Concorda comigo? Só não vou deixar paralelo, isso aí não é mais reversa. Essas retas são reversas e eu posso girar elas, olha só. Se elas não ficarem paralelas, elas continuam. Concorda comigo? Esquece por enquanto a caneta discreta aqui no meio, a caneta rosinha. Se eu deixar as canetas assim, olha só, vou virar de lado para aqui, ó.
Tu concorda que elas estão fazendo 90 graus uma com a outra? Certo? Só que agora, não estão mais fazendo 90 graus, né? Mas tu concorda que a caneta rosa continua fazendo 90 graus tanto com a caneta azul quanto com a caneta preta? 90 graus e 90 graus. Olha a quina aqui bem perfeita. 90 graus. Tudo bem para vocês? Eu não fiz isso aqui, ó. Certo? Mesmo que eu gire a caneta, essa caneta preta está sempre com 90 graus em relação à caneta rosa, né? Essa caneta azul, quando eu giro ela, né? Vamos fingir que ela está girando perfeitamente aqui alinhadinha, né? Ela continua sempre com 90 graus, né? Certo? E a Ana, ela perguntou, né? Uma partezinha da apostila que ela não digeriu direito. Falava assim a apostila. Uma partezinha da apostila que tem a ver com esse conceito de ortogonalidade que a gente está discutindo. Aqui, ó. Dadas duas retas reversas, sempre existe, é possível passar, certo? Uma e somente uma, então sempre existe uma reta perpendicular a ambas. Mesmo que as retas sejam reversas em qualquer ângulo, eu posso imaginar uma reta unindo elas, e esta reta é sempre perpendicular, né? Às retas reversas. Concorda comigo? Mas tu vê, é só essa reta, porque se eu chegar essa reta um pouco para um lado, ela já não bate na outra. Se eu chegar um pouco para frente, ela já não bate na outra. Tem só uma posição perfeita onde existe uma reta que faz tanto 90 graus com uma das reversas quanto com a outra. Tudo bem para vocês? Para que retas reversas sejam ortogonais, elas têm que estar nessa posição, ó. Não pode ser assim, tá vendo? Não pode estar inclinadinho nem para lá nem para lá, tem que ser assim, ó. Como é que eu vou confirmar se existe então a ortogonalidade? Tu pega uma reta que é paralela a uma das reversas e vai traçando uma paralela mais próxima da outra, até que elas se cruzem, fiquem perpendiculares. Se ocorrer esse perpendicularismo, aí sim elas são ortogonais. Observem vocês que se elas não tivessem exatamente nessa posição, se tivesse um pouco girado, tá vendo aqui? Ó, vou girar, ó. Se tivesse um pouquinho girado, quando eu começo a trazer as paralelas, elas não vão se cruzar perpendicularmente, elas vão se cruzar obliquamente. Sacou a ideia? Por isso, para eu testar a ortogonalidade, eu tenho que primeiro testar se elas são reversas. Na hora que eu percebi que as retas são reversas, que elas estão em planos diferentes, eu pego reta paralela a uma das reversas e faço a paralela dela concorrente à outra. Se for perpendicular, é porque as duas retas originais eram ortogonais. Tu vê, cara? Gastamos uma energia. Maldito Euclides, hein? 2000 anos antes, o cara já sacava tudo isso. E o pior, aparentemente não ensinaram para ele. Ele começou a viajar na maionese. Tu vê, né, cara? É a diferença entre uma pessoa normal e um gênio. Né? O gênio, ele cria coisa que não existe, filho da mãe. Quase acredita em alienígenas. Mas a história não demonstra que alienígenas transmitiram conhecimento para ninguém, não. Aparentemente, a gente perdeu uma parte da história humana. A história humana está mal contada. É possível que o Euclides tenha tido professores e tenha tido ajuda. E que o conhecimento tenha sido passado mais lentamente do que a gente imagina. E aí, como a gente perdeu uma parte da história, né? Aí de repente o cara pega um livro ninja lá, parece que um cara chegou e vomitou todo aquele conhecimento. Mas eu tenho a impressão que não, eu tenho a impressão que as pessoas, mesmo os gênios, não são tão geniais como a gente imagina. Eu acho que é que a gente acaba perdendo um pouco da história de vida deles. Né? Eles foram levados a serem geniais. Boa pergunta, hein? Ortogonalidade. Retas transversais, tal que uma reta paralela a uma das retas reversas. São retas ortogonais, são retas reversas, tal que uma reta paralela a uma das reversas, sendo concorrente à outra, é perpendicular. Tu vê, cara, tu entender essa frase toda não é fácil. O cara tem que estar afim, tem que fazer um esforço, é sofrido. E tu vê, eu não poderia vomitar tudo que eu te falei assim, não está decorado no meu coração isso, entendeu? Eu não conseguiria chegar assim, eu não decorei assim o conceito da apostila. Eu pensei, quebrei a minha cabeça, e aí eu entendi. Mas
se eu não der, às vezes, uma revisada na apostila, eu posso confundir conceitos. Então, tu vê, eu entendi a geometria euclidiana, mas tem sempre um pouquinho de decoreba no final das contas, né? Tu imagina, eu fico um ano sem falar de geometria euclidiana, só no que vem eu vou voltar a ensinar isso. Alguma coisa pode adormecer. Por isso que eu não tenho decorado os 9 postulados na sequência certa do Euclides, né? Eu tenho todos eles na minha mente, mas não na ordem, certo? E é isso que eu preciso de vocês, na verdade. Eu não quero que tu decore profundamente cada detalhe. Eu preciso que tu consiga olhar para duas retas e me afirmar se elas são paralelas, se elas são reversas, se elas são concorrentes. Se forem concorrentes, se são perpendiculares ou oblíquas. Se forem reversas, se são apenas reversas ou se são reversas ortogonais. É isso mesmo que eu preciso. E aí nós vamos ter que partir para o exercício. Só o exercíciozinho mesmo pode salvar a gente. Quando acabarem os nossos exercícios da apostila, eu vou fazer questão de passar uma lista. Já que eu fiz um investimento aí recentemente num programa de gerador de questões, eu vou poder achar um monte de questão dessas bem legais pra gente. Fala, Ana. Tá, o professor, aqui na apostila ele deu um exemplo de ortogonal nesse cubo aqui. Daí, no caso, as retas que ele falou que são ortogonais seria a de cima da sala e a de baixo aqui. Perfeito. Ele riscou essa aqui, né? Essa de cima, né? Essa aqui. E essa de baixo. E essa aqui. Ortogonais, concordo. São reversas, né? E são ortogonais. Daí seria essa. Isso, né? Dependendo de como a gente está enxergando o cubo, né? Eu enxergaria aquela como aquela lá de trás, né? E essa aqui como a do chão. Perfeito. E aí, vamos confirmar essa ortogonalidade? Vamos pegar retas paralelas a essa e vamos botar uma reta paralela a essa que cruze com a outra. Eu teria que elevar essa reta paralela, né? Até que se transformasse naquela reta. Concorda comigo? Essa é a reta paralela àquela que vai se cruzar com aquela lá de trás. E de fato, quando elas se cruzam fazendo um ângulo reto, né, 90 graus. Testamos a ortogonalidade. Show de bola. Muito bom. Quando eu percebi, cara, que eu podia olhar para minha borracha e visualizar a geometria euclidiana na minha borracha quadradinha, sabe aquela que tem aquela capinha dura? E o cara me deu um alívio, que antes eu ficava perdido, não sabia no que me basear para raciocinar. Aí eu, não, peraí, cara, tá aqui. Aí eu comecei a viajar, fazer a prova, o cara ficava meio esquisito, né? Parece que o cara tá dando uma colada, assim, dando uma olhada para os lados. Mas foi o artifício que eu comecei a usar para matar questões de geometria euclidiana. Me ajudou muito usar a sala de aula ou uma borracha, né, como referência. Depois tu te acostuma tanto que aí tu pode fechar os olhos e só viajar na maionese. Que aí o teu cérebro já vai ter, né, aprendido a raciocinar, né, virtualizar na tua mente essa ideia de espaço. Show! Quero mais uma. Professor, o ângulo 90 graus seria aquele cantinho? Pois é, o ângulo de 90 graus, né, tu vê, de onde é que vem a ideia de ângulo de 90 graus? A gente pegou um círculo, disse que o círculo poderia ser dividido em 360 partes. Aí resolvemos marcar o círculo com quadrantes e vimos que 360 dividido por 4 dá 90 graus, certo? Então tu vê, uma forma legal de identificar o ângulo de 90 graus é que tu pode fazer um quadradinho, né? Ali próximo da quina. E aí a gente faz aquela bolinha para deixar bem marcante isso, né? Só que observa que eu posso medir o ângulo de 90 graus onde eu quiser, ó. Pode dar a sensação que está aumentando o ângulo, mas não está. Está aumentando o arco. O ângulo é o mesmo, né? E talvez isso possa gerar problema, mas aqui, isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então tu vê, ó, essa reta aqui com aquela faz 90 graus também, aí tem que ser observado desse jeito, né? Essa reta com aquela também faz 90 graus, tem que ser observado desse jeito, certo? Qualquer reta contida nesse plano, aliás, ó, se eu traçar uma diagonal aqui, tu concorda que essa diagonal vai fazer 90 graus com aquela reta ali também? Isso é que estava complicando a gente hoje, né? A galera entende que essa reta é perpendicular àquela, sem problema. A galera entende que aquela reta é perpendicular àquela. Mas lembra que quando eu tracei uma diagonal aqui assim, ó, passando bem pelo meio da parede da sala, né? Aí a gente teve dificuldade de perceber que também era 90 graus, né? Concorda comigo? Mas pensa assim, pô, vamos tentar matar essa de outra forma também. É isso, né? Concorda comigo? É isso, né? Quando eu traço essa diagonal, eu só não estou elevando a caneta aqui? Né? Vai dizer que não continua 90 graus.
Concorda comigo? É o ângulo que tu olha que te ilude, né? Que parece que não tem 90 graus. Pô, se assim tem 90 graus, porque eu olho assim, né? Assim tem 90 graus. Se eu giro aqui e continuo com 90 graus, é só eu olhar da posição certa. É só eu olhar da posição certa, fica claro que tem 90 graus. Beleza? É pena que eu não fiz assim na sala de aula. Mas é bom para ficar diferente, né? É bom para ter essa opção de diferente aí. Qualquer reta contida nesse plano que é a parede da sala de aula, que passe por aquele cantinho lá, vai ser perpendicular à reta contida naquela quina ali, né? Certo? Para que não seja perpendicular, só se a reta acabasse saindo da parede, ó, ou penetrando na parede, né? Concorda comigo? Se ela sai da parede ou penetra na parede, aí deixa de ser 90 graus, né? É isso aí. É isso aí. Tu vê, eu sinto, cara, o meu cérebro tendo que se esforçar para visualizar isso, né? E eu tô há 10 anos mexendo com essa ideia. Imagina para alguém que acabou de começar isso, né? Até hoje eu fico revoltado com essa porcaria. Pô, um sujeito inventou a ideia de ponto. Pô, ponto parece uma coisa tão palpável hoje na minha mente, né? Reta. Reta foi um cara que criou. Um cara, não, reta, existe a reta. Que delírio, cara. Até hoje isso é desconfortável para mim. Imagino que para vocês também possa causar estranheza. Quem dá mais? Quem dá mais? Pega um aí, um exercício que a gente ainda não... Naquele cantinho lá tem naquele bem no meio, esse nome não é. Esse aqui? É. Esse ângulo aqui, se a gente olhar aqui assim, né? Porque forma uma caixinha, né? Beleza? Aqui, se tu for ver, tem um chanfro que a gente chama. Então não tá com a quininha bem perfeita, né? Para ninguém bater ali e não machucar. Aí a gente poderia dizer que não, mas este plano, ele faz 90 graus com este plano, né? Se tu fosse olhar de cima a caixaria, que a gente chama, que é onde a gente derrubou o concreto, tu veria de cima que as laterais são perpendiculares. Fazem 90 graus, uma volta. Show de bola. E aí? Fala, parceiro. Professor, pode ser meio sem noção, mas eu não entendi esse postulado assim. Postulado 5. Dado 3 pontos distintos, A, B e C, não pertencentes à mesma reta, não colineares, existe um único plano alfa que passa por esses 3 pontos. Não, cara, a tua pergunta é absolutamente honesta, não tenho, né? Não tenho certeza que não tem frescura nenhuma na tua pergunta e é uma pergunta absolutamente honesta. Foi. Obrigado. Alguém não assinou, galerinha? Todos assinaram? Muito obrigado. Pergunta bacana. Me prova, professor, me prova que 3 pontos não colineares só existe um plano que passa por ele. Primeiro, né, gente? Ó, vamos imaginar aqui, essa linha marronzinha que termina o azulejo da sala de aula. Tu consegue, né, imaginar que dá para esticar uma malha perfeitamente aqui, abraçando toda essa linha, né? Certo? Se essa malha se estendesse ao infinito, para todas as direções, largura e comprimento, mas com espessura 0, esta malha mágica seria uma boa representação de plano, concorda comigo? Qualquer outro plano que eu fosse tentar encaixar exatamente nessa linha, supondo que que o pedreiro colocou azulejo foi impecável, qualquer outra malha se sobreporia à primeira. Por isso que a gente poderia dizer que só tem um plano, né, que é caracterizado por essa ideia que eu estou tentando dividir contigo. Concorda comigo? Da mesma forma que se uma reta se sobrepõe à outra, elas ficam idênticas. Poderíamos dizer que elas têm as mesmas propriedades. Tu aceita que uma reta pode passar por ela infinitos planos. Concorda comigo? Por uma reta, podem passar infinitos planos. Agora imagina que eu boto um ponto fora dessa reta. Quantos planos podem passar pelo ponto e pela reta? 1. Porque agora esse não vale, esse não vale, esse não vale, esse não vale. Só aquele que belisca o ponto e passa pela reta. Concorda comigo? Então eu estou te demonstrando que se eu tiver uma reta e um ponto fora dela, só existe um plano que passa pelo ponto e pela reta. Aceitável? Né? Vamos usar as canetinhas mais uma última vez. Aqui eu tenho uma só, pode ser uma só. Eu tenho uma reta e aqui eu tenho um ponto. Bem essa quininha aqui. Planos que passam por essa reta. Esse, infinitos. Mas tem um deles que se eu mirar certinho, ó, vai ficar bem
retinho para poder passar por aqui e incluir aquele ponto nele. Concorda comigo? Se tu viajar um pouquinho, tu vai aceitar essa ideia. Primeiro tem que aceitar que por uma reta passam infinitos pontos, planos. E aí depois tu vai perceber que se tu botar um ponto fora dessa reta, só um plano vai passar por ali. Quer dizer que uma das 4 formas, se eu não me engano, de definir um plano é dando uma reta e um ponto fora dela. Se esse ponto estiver na reta, não dá, né? Um ponto, uma reta e um ponto nela. Define um plano? Não, né? Tem infinitos que podem passar por ali, né? Mas espera aí, como é que eu defino uma reta? Como é que se define uma reta? Tem um plano aqui no quadro, quero te mostrar a reta tal. O que eu posso fazer para te ajudar a enxergar a reta? 2 pontos. Ah, é a reta que passa por A e B. Concorda? E um outro ponto fora define um plano. Ou seja, 3 pontos não colineares definem um plano, porque eu posso usar 2 deles para criar uma reta, e aí o outro ponto vai estar fora. Aí eu defino o plano. Certo? Altas perguntinhas. Porque de fato, os 3 pontos perdidos no espaço, tu fica bem sem referência. Putz, né? Como é que me garante que... Primeiro, como é que me garante que vai dar para passar um plano nos 3, né? Certo? Como é que o 2 não pega o plano e o outro plano, e o plano não fica fora? Então tu vê, quando eu deixo 3 pontos perdidos no espaço, a borracha e as minhas 2 mãos. Tu visualizar que em todas as condições vai dar para traçar um plano que pega eles, dá uma travada. Mas se tu pensa que primeiro tu vai fazer uma reta entre 2 pontos, aí tu já viu os infinitos planos que passam por ela. Depois tu só mira um plano que passa por ela e pelo ponto. Certo? Aqui era a hora, né, cara, de ter realmente, aperta um botão de 3D, né, cara, e as linhas passando pelo cara. Puta, se o cara faz uma aula de geometria euclidiana num cinema 3D, aí é foda, né? Esse é um projeto legal, hein? Esse é um projeto legal. Fala, meu amor. Não, professor, mas aí questão de 3 pontos, mas se tiver mais um, é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se eu botar outro ponto ali, vai ser outra reta. E por 2 retas só passa um plano. Por 2 retas, se elas não forem reversas, né? Sim. Passa um plano, né? Só que eu quero dizer o seguinte, ó, se eu tenho 4 pontos, eu já não tenho garantia de que exista um plano que passa por todos. Eles 3 a 3 formarão planos. Concordas comigo? Então eu vou ter vários planos para formar aqui com esses meus 4 pontos, ó, aqueles 2 lá e esses aqui, ó. Certo? Eu posso imaginar esse plano aqui, ó, certo? Mas aí esse cara fica de fora. Não tem como eu passar um plano que pega esses 2 pontos e aqueles 2 ao mesmo tempo. Eu teria que torcer o plano para isso acontecer, né? E o plano não pode ser torcido, ele é perfeitamente plano. Certo? Então eu poderia dizer que 3 pontos não colineares definem um plano. 4 pontos não colineares, eu tenho que fazer uma continha. Eu tenho que ver de quantas formas diferentes eu posso juntar os 4 pontos 3 a 3, né? Vamos chamar os pontos de A, B, não, né? Vamos dizer que o outro está aqui fora. O ponto C e o ponto D. De quantas formas diferentes eu posso agrupar esses pontos? Pode ser ABC, né? Pode ser B, C, BCD. O que mais? ABD. Concorda comigo? ABD. ACD. A ordem não importa, né? Concorda comigo? A ordem não importa. Então, se eu trocar o A e o B em posição, continua os mesmos 3 pontos. Vamos pensar assim. Beleza? Tu vê, ó, a conta, eu sei fazer a conta, entendeu? Eu só queria ver se eu fazia na marra pra ti, já que eu ainda não te mostrei essa teoria. Combinação de 4 pontos agrupados 3 a 3. Vai dar 4. 1, 2, 3, 4. São essas 4 possibilidades. Então, tu vê, essa questão pode parecer, hein? Mas talvez não agora, porque eu preciso te mostrar uma outra matemática. Uma hora vai começar a aparecer assim, ó. 8 pontos não colineares, 3 a 3. 8 pontos não colineares 3 a 3. Não tem nenhum dos 8 pontos que 3 a 3 ficam alinhados. Quantos planos eu poderia formar? Aí tu teria que fazer a combinação de 8 agrupado 3 a 3, que é uma continha que a gente vai ensinar em contagem, que é uma matéria que vem logo na sequência. Mas essa pergunta vai aparecer, então tu vê que é bom que tu levantou essa hipótese. Se o cara dá mais de 3 pontos,
Para eu saber quantos planos eu posso formar, eu primeiro preciso saber quantos são colineares. Para depois poder dizer, né, fazer uma continha e determinar o número de planos. Bacana a tua colocação. Então, quando bota quarto, quinto, sexto ponto, a coisa fica mais delicada. Boa colocação. E aí, será que não tem uma questãozinha assim incômoda para a gente discutir, pelo menos, para a gente não ficar só na teoria?